trazer um embasamento histórico, Ok. não é? Então, e antropológico, não existe nenhuma língua nacional a palavra feitiçaria. Essa palavra foi criada na Europa e nós vimos bem em que contexto essa palavra foi criada na Europa. Nós temos, por exemplo, as nossas línguas nacionais, e eu falo das línguas porque as línguas são o museu do povo, como dizia o professor Cheikh Anta Diop. Tudo que não existe numa língua quer dizer que não existe na realidade daquele povo. Nós temos a palavra Ndoki, Muloji, por exemplo, Ndoki em Kikongo, Muloji em Kimbundo, que não é feiticeiro, é uma pessoa má, uma pessoa invejosa, uma pessoa que é fofoqueiro, uma pessoa que faz mal no outro, é Ndoki ou Muloji. Feiticeiro não. Quem inventou essa palavra feitiço foram os franceses. Foi a escola antropológica francesa, palavra fetiche, porque não entendiam a ciência africana. E nós precisamos para discutir esse assunto, eu vou falar na perspectiva daquilo que eu sei e na perspectiva da ciência africana, dentro da antropologia africana e da história africana. O que acontece é que nós precisamos saber que quando os outros chegaram para aqui, com a colonização e com tudo que eles não entenderam, tudo que eles não perceberam, eles transformaram dentro da etnologia e dentro do sistema colonial, transformaram tudo em pernicioso, tudo que era do sistema africano, do nosso conhecimento, do culto das nossas divindades e etc. Agora, mas refere-se apenas à África? Porque é um termo usado no mundo. Eu digo África porque a Ásia soube melhor se defender e a Ásia foi menos atacada nas suas instituições espirituais, e aqui vamos falar de espiritualidade. O grande problema aqui é a cosmovisão. Nós temos que analisar essas situações na cosmovisão dos povos. Os povos africanos não têm essa cosmovisão. Está a ver? Quem começou a queimar as pessoas como feiticeiros? Em África, por exemplo, nós estamos a viver hoje um fenômeno de crianças feiticeiras. Isso não existe. Não tem crianças feiticeiras. E nós agora vamos perguntar o seguinte: quem é que consegue provar materialmente que essa tal prática existe? Não é? Agora, eu disse que existem pessoas más em África. Por isso é que eu disse que não queria discutir o tema nesse formato, porque isso é uma questão profunda. O que é que são casas escuras e o que é que são casas claras? Onde é que ficam as casas claras? Já ouviu falar de casas claras? É por isso que eu estou a dizer. O grande problema aqui, por isso que eu estou a dizer que o problema aqui é de antropologia profunda. Por isso é que está aqui. E um tema como esse, um tema como esse não vai se discutir assim, nem se admite se discutir assim. A questão é a seguinte: eu não disse que não existam pessoas más. Eu, para discutir uma ideia, eu tenho que discutir primeiro o conceito. E vai ver hoje, se nós lermos o livro do maior antropólogo da Angola, que é o mais velho que escreveu o livro Wanga, não é? Oscar Ribas. Ele categorizou, estudou bem o tema. Nós temos, por exemplo, temos o Kimbanda, temos o Mukwambamba, temos temos o Kimbanda, o Quilamba, o Mukwambamba e temos o Muloji. Tá vendo? Então, essas figuras nas culturas africanas apareciam como? Nas nossas comunidades. Hoje nós temos vários problemas nas nossas comunidades, por exemplo. O nosso irmão aqui acabou de falar do candomblé, que para nós é o candombe. O candombe quer dizer a veneração da alma preta, não é? Porque o colono, quando chegou aqui, pegou em tudo que é nosso e ele simplesmente destruiu. Ele simplesmente chamou tudo mal. Para nós discutirmos um tema como esse, precisamos saber primeiro que a África, primeiro, até esse tal Deus que foi venerado em Israel, porque o Abraão, ele até nem sequer tinha cortado o prepúcio dele, ele aprendeu isso no Egito, conosco, os africanos. Nós é que esse tal nome de Amen, Amun-Ra, Amaterasu no Japão, vem de Amen, que saiu daqui de África. E nós é que criamos todos esses sistemas espirituais, todos eles, não é? Então, essas irregularidades que existem em mexer com o oculto, eu prefiro tratar disso assim e não nome feitiçaria, que me levaria a cometer um erro que os europeus cometeram aqui. É nesse sentido que eu estou a dizer o oculto, porque existem forças ocultas em todo sítio.
Posso dar um exemplo, as ondas artesianas. Ninguém vê as ondas artesianas, mas o homem manipula isso. Veja, por exemplo, que hoje você precisa de ter um cristal, e o mesmo princípio que se usa na ciência para fazer uma televisão funcionar com um cristal de rocha, é o mesmo princípio que um vidente usa. Por exemplo, nós precisamos de ter um satélite para poder comunicar um mais velho que está em Menong, para comunicar com outro que está nos aires, quando nós temos mais velhos que com a nossa ciência positiva e natural, ia numa bacia d'água, a partir da sua glândula pineal, que Deus é que colocou aqui, não foi Satanás nenhum, porque nós temos poderes espirituais, nós somos seres espirituais, e para isso nós precisamos discutir o Dikenga, precisamos descortinar o que é o Dikenga. O problema é que nós não sabemos quem nós somos, porque o colono veio para aqui, destruiu tudo, misturou-nos todos no mesmo saco. É disso que eu estou a falar. Mas está muito focado numa visão e num estudo africano. Tudo isso, mas nós somos africanos. No cômputo geral é assim. No cômputo geral é o seguinte: tu vais para o Japão, não é assim que o japonês trata o problema. Tu vais para a China, não é assim que o chinês trata o problema. Tu vais para o Ocidente, essa visão de tratarmos assim um problema é uma visão que nos trouxeram aqui a partir da colonização, porque nós tínhamos a nossa própria visão, as nossas crianças especiais, que hoje são chamadas de feiticeira, mas que o Ocidente lá traduziu como criança índigo, criança cristal, criança violeta e etc. que eles têm. Lá tem, nós tínhamos aqui as nossas escolas de iniciação, aqui não havia religião. Aqui havia a escola de iniciação que você aprendia a respeitar o ser, aprendias a respeitar a natureza, que começa na mucanda, que hoje a igreja se miscui na mucanda, não devia se miscuir na mucanda. É disso que eu estou a falar. Certo, fez referência também à veneração da alma preta. Pode traduzir o que é isto? Veneração da alma preta é o seguinte: esses termos todos vêm, por exemplo, do Brasil. E por que aconteceu no Brasil? Porque o nosso povo foi levado daqui por um povo que se dizia especial, escolhido por Deus, que Deus é que lhes mandou aqui com a religião deles, e nos colocaram no barco, colocaram nossos antepassados nos barcos, mataram, não é? E ainda precisavam de ser batizados aqui. O nosso povo, para poder sobreviver nas Américas, teve que se esconder, como disse bem os nossos irmãos, porque essa questão do oriçá, o ori é o quê? O ori é o mundo que você tem na tua cabeça. O muntu, nós chamamos aqui muntu, por isso dissemos abantu, antu, muntu. Por quê? Porque é o ser espiritual que não morre. Não são eles que nos ensinaram que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós já sabíamos disso. Está a ver então? Esses conceitos negativos, se nós começarmos a perceber as coisas desses conceitos negativos, então nós vamos misturar todos no mesmo saco. Vamos pensar que o quimbanda que trata a tal tala, não é? O quimbanda que trata o bucho virado é mau e etc. O grande problema aqui é mesmo isso, né? E eles colocaram isso lá no livro deles sagrado, chamado Bíblia, que quando o meu povo se perdeu por falta de conhecimento, esse recado era para nós. Retirar todo o conhecimento daqui de África, e eles retiraram tudo daqui e levaram, e nós simplesmente nos perdemos. Primeiro, quem é você? Nós temos uma cruz chamada, está a ver na escultura da Moanapó, tem um tangua, não é? É uma cruz com quatro triângulos. E essa cruz você encontra também no Congo, que nós chamávamos de Dikenga. No Dikenga, por isso é que o nosso povo aqui aceitou a cruz do cristianismo, porque nós já tínhamos uma cruz. Mas era uma cruz, vamos dizer, não, era uma cruz simétrica em todos os seus eixos, porque a cruz cristã é assimétrica num dos eixos, não é? Então, no Dikenga havia o seguinte: quem é você, de onde você vem, para onde você vai depois de morrer e o que é que você veio fazer aqui neste mundo? Bom, o exemplo prático aqui, e até, não é, os judeus que viveram de graça lá no Egito, nunca foram escravizados, e há provas disso, não é, para provocar um bocadinho a nossa pastora aqui, não é? Eles tiveram um grande enviado, um grande avatar, o Mestre Jesus, foi um grande mestre, não é? Mas veio para salvar eles e não nós, até porque quem os crucificou foram eles e não nós, nós não estávamos nessa história. Ele, quando nasceu, nasceu dentro da cruz do Dikenga. Ele nasceu, depois veio alguém que disse na mãe dele: olha, ele veio para cumprir essa missão,
disseram onde é que ele iria depois de morrer, não é? E disseram de onde é que ele veio, era da casa de Davi. Todos nós temos um Dikenga, e no Dikenga nós encontramos os três mundos, o Kunseke, o Kumpemba e o Kalunga, que são o mundo espiritual, o mundo astral e o mundo físico. Nós não somos seres físicos a viver uma experiência espiritual, nós somos os seres espirituais a viverem uma experiência, concordo consigo, uma experiência da mesma maneira. no plano físico. E existe aquilo que nós chamamos, que nossos antepassados, que estão aqui há 350 mil anos, o Homo sapiens sapiens é africano, está aqui há 350 mil anos, a raça de Jesus Cristo, né? E que está aqui há só há 4 mil anos. Então é muito tempo que a gente passou para vir alguém dizer que vieram nos iluminar e nos ensinar qualquer coisa, porque até nós é que lhes ensinamos quase tudo. Nossos antepassados disseram assim: existem as fases da vida, e que são 3 fases da vida importantes: o nascer, o casar e o morrer, mas você encontra outras fases da vida intermédias. E existem os rituais de passagem. Esses rituais de passagem que existem na cultura africana, que vão te ensinar a ser homem. Nós, por exemplo, temos o Efiko. Aqui só falamos do Efiko, do Ekwenje e etc. Aonde é a escola de iniciação, aonde você vai ver que o mundo, afinal, não é só o mundo do Kunseke, que é o mundo material, mas existe um mundo oculto, que é o mundo espiritual. E o europeu, como tinha um conceito muito negativo de tudo, e agora é que eles estão a estudar a tal antimatéria, porque isso é ciência também. Na tal antimatéria eles agora estão a chegar a essas conclusões, estão a falar, por exemplo, da física quântica, etc. Coisa que nós já estudávamos. Então, esses rituais vão te preparar para a própria vida. Agora, há pessoas mais, é o que eu estava a dizer, os muloji, que podem, por exemplo, um gatuno, não é? Que usa uma arma de fogo. Ele é muloji, fez feitiço, ou tal feitiço, mas eu prefiro não chamar assim. Ele fez mal a uma pessoa, ele usou um recurso alquímico, porque para uma pistola disparar é preciso chumbo, mais pólvora, não é? Juntar esses produtos químicos e fazer. É isso que se faz, isso é ciência, tá vendo? Então, é nesse sentido. Agora, claro que nós vamos desencorajar Vidal, todas as práticas negativas de iniciação, sim ou não? Tudo é ocultismo. Nós aqui, por exemplo, mas você aqui que está aqui a falar com esse microfone, isso é ocultismo? Você vê as ondas do microfone? Não. Agora, há pessoas, o grande problema aqui é estudar o universo. Imhotep, que foi o primeiro multigênio do universo, que é diabolizado por Hollywood, não é? Diabolizado por Hollywood. O primeiro ser humano a ter o título de Keru Secheta, que os gregos traduziram como Cristo. Imhotep ensinou as leis do universo. Uma das leis do universo é a lei da polaridade. A distância é só uma: longe ou perto. Também a natureza é só uma. Você ou vai para o mal ou vai para o bem. Eu prefiro não chamar casas escuras por causa da questão antropológica. E eu falo isso com base histórica. Para o poder espiritual para isso, porque pagam sempre por causa da lei do karma, a lei da causa e efeito. O povo não conhece a si mesmo, está condenado a cometer todos os erros. E para finalizar, Pitágoras, que foi nosso aluno no antigo Kemet, dizia: eduquem as crianças para não culparem os homens.